falar agora sobre Defensoria Pública. Você sabe o que a Defensoria Pública faz? Ela defende os mais necessitados. Um termo geral que se usa são os vulneráveis. Por quê? Nem sempre quem não tem dinheiro é o mais necessitado. Às vezes você é desorganizado. É um grupo de pessoas desorganizadas. Por exemplo, vários idosos. Então, os idosos estão desorganizados, são vulneráveis em relação ao plano de saúde, por exemplo. Às vezes a mulher é rica, tem dinheiro e tal, mas na relação doméstica ela é vulnerável em relação ao marido que agride ela. Então, o melhor é dizer que a Defensoria Pública defende os vulneráveis, mas especialmente ela defende os necessitados financeiramente. Então, a nossa Constituição, que é a lei maior, ela determina que o nosso Estado, o Brasil, seja solidário. Isso quer dizer o quê? E quem tem mais vai ajudar quem tem menos. Eu renuncio parte do meu direito para uma pessoa que tem menos direito. Basicamente é isso, solidariedade, né? Você ajudar quem tem menos. Quem tem mais possibilidade ajuda quem tem menos possibilidade. Então a Defensoria faz isso. Não é um órgão da justiça, não é um órgão do governo. É uma entidade lá autônoma. Então ela tem orçamento próprio, tem os funcionários próprios, a organização lá própria dela. O que é que ela faz? Predominantemente ela aciona a justiça para exigir o direito dos mais necessitados, dos vulneráveis. Mas ela pode fazer isso fora da justiça, que a gente chama de administrativamente, lá dentro da Defensoria mesmo. Faz um acordo, resolve um problema lá com o vizinho, pensão, divórcio, etc. Em alguns casos ela pode fazer isso, num terreno lá abandonado, com dono, essas coisas. Então a Defensoria pode agir na justiça ou fora da justiça. O que é que ela faz na justiça predominantemente? Questão de família, pensão, divórcio, adoção, etc. Direito do consumidor. E na área criminal, praticamente tudo que não seja federal, dependendo da Defensoria Pública, uma estadual ou federal, e ajuda aqueles presos que já estão presos, aqueles que estão sendo processados e não têm advogado. Porque na área criminal você não pode ficar sem advogado de jeito nenhum. Na área civil lá pode, porque está em jogo o patrimônio. Na penal está em jogo a sua liberdade. Então, mesmo que você não queira, você vai ter um defensor público. Não pode ter processo sem defensor, sem advogado ou sem defensor público mesmo. Uma pessoa lá representando a defensoria, a não ser que você seja advogado. Então não pode faltar defesa técnica. Então a defensoria serve para isso. Todo estado tem uma defensoria pública para as questões estaduais. E todo estado tem um defensor público federal para as questões federais, um crime federal, algum problema civil na área federal, por exemplo, aposentadoria federal, a Defensoria Pública Federal. Então você não pode pagar advogado, está com alguma dúvida jurídica, pode perguntar aqui, mas precisa de uma ação na justiça, resolver um problema jurídico, procure a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem ótimos advogados, não são advogados, estou falando aqui para ficar mais fácil, são defensores públicos, mas eles são praticamente um advogado com mais estrutura, eles têm um salário próprio, não vai cobrar honorário, não pode cobrar nada, é de graça, e o serviço é excelente, porque eles fazem concurso, é muito difícil de passar, então o serviço é de qualidade. Não vai ter um telefone para você estar ligando direto pessoalmente para o defensor, mas tem um serviço de atendimento ao público para saber como está o seu processo, etc. Não vai ser personalizado como é com o advogado, tá? Mas é um serviço excelente, então qualquer coisa procura a defensoria do seu estado. E se tiver alguma dúvida jurídica, deixa aqui nos comentários. Valeu!